Gente, ó, vamos lá então, terminar. Eu comecei a falar sobre Plutão, né? Então, Plutão foi rebaixado, né, a categoria de planeta não, porque todos os planetas, eles têm algumas características próprias, características em comuns, que é o quê? Todos eles têm que orbitar ao redor do Sol. O que é isso? Todos eles giram em torno do Sol, tá? Os satélites, por exemplo, não giram ao redor do Sol, giram ao redor dos planetas, os satélites naturais, tá? Todo planeta tem que ter massa suficiente para adquirir a forma quase esférica, ou seja, todo planeta tem esse formato esférico, ovalzinho. Então, por exemplo, os asteroides já não são considerados planetas porque são pedaços de rochas irregulares. E todos eles têm que ter limpado sua órbita. O que é isso, limpado a sua órbita? Quando os planetas foram formados, eles vieram o quê? Foram pedaços, fragmentos de solo que foram se juntando, certo? Devido à ação da gravidade. Foram se condensando, se fundindo até formar o formato esférico. Então, os planetas não têm mais, vamos dizer assim, vestígios, né, ou restos de corpos celestes ao redor dele, diferentemente de Plutão, por exemplo. Plutão, ao redor dele, tem vários fragmentos rochosos, né, meteoros, meteoritos, essas coisas. Ou seja, ele não tem uma força de gravidade tão forte assim que atraia esses corpos celestes para ele, porque tivesse se fundido ao solo dele, né, a composição dele. Então, por isso que em 2006 os astrônomos de uma Assembleia Geral tiraram Plutão da categoria de planeta, ele passou a ser considerado um planeta anão, tá bom? Ele tem 3 satélites conhecidos, então uma atmosfera rica em nitrogênio, metano e monóxido de carbono. A órbita dele é mais elíptica, mais inclinada, tá? Aí, gente, aqui fala um pouquinho também sobre a incidência, vamos dizer, as descobertas das ciências, ó. Copérnico descreveu o sistema solar no século XVI, tá? Depois, até descobrir Plutão, passaram-se 400 anos. Hoje em dia, o planeta não, para classificar o Plutão como planeta não, foi 74 anos, tá? E para definir o termo, por exemplo, plutóide, foram mais 2 anos de diferença entre a categoria planeta não e plutóide. O que eles querem dizer com isso? Que com o nosso desenvolvimento de tecnologia, das ciências, as coisas estão acontecendo mais rapidamente, as descobertas, tá? De acordo com o que a gente desenvolve a tecnologia, satélites, sondas, radiotelescópios, a gente está tendo uma melhora, uma melhora na qualidade, no aprofundamento, nas descobertas em si do espaço, tá? Do universo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os corpos menores do sistema solar, que são os asteroides. Eles são grandes fragmentos de rocha que tem formato irregular, tá? Então são pedaços de pedras que ficam orbitando no espaço, tá? Entre Marte e Júpiter, a gente tem uma região chamada cinturão de asteroides, tá? São pedaços de rochas, de fragmentos que formam um cinturão, ficam entre esses dois planetas. Inclusive, nesse cinturão tem um planeta anão, tá? Fica orbitando junto com esses asteroides, que é Ceres. Depois de Netuno, a gente tem outra região, outro cinturão de asteroides, tá? Que é o cinturão de Kuiper, que é em homenagem a um astrônomo holandês. Os cometas são aqueles corpos celestes que formam a cauda, sabe? Aquela cauda brilhante. Por quê? Porque o cometa, ele é feito vamos dizer assim, ele é um fragmento rochoso, porém o núcleo principal é rocha, porém ele tem bastante gelo, poeira e gases congelados. Então, conforme ele vai se aproximando do Sol, tá? Porque os cometas geralmente eles estão bem distantes do Sol, tá? Lá para o lado de Netuno, por aí. Só que devido à ação à gravidade de alguns planetas, podem interferir nessa órbita deles. Em vez deles ficarem vagando lá aleatoriamente, eles podem ser atraídos pela força da gravidade e começar a cair dentro do nosso sistema solar, ou seja, vindo em direção ao Sol. Quando eles estão passando próximo ao Sol, esse gelo, essa poeira que faz parte da composição dele, começa a derreter, tá? Então, por isso que vai formar aquela cauda brilhante. São os gases, o gelo e a poeira que estão sendo derretidos, tá bom? Está sendo derretido pela alta temperatura do Sol. Por isso que forma aquela poeira, aquele brilho, né? O cometa parece ter um brilho. Os meteoroides, meteoros e meteoritos. Na verdade, os meteoroides são fragmentos de rocha, certo? Corpos celestes, só que eles ainda não estão dentro da nossa atmosfera terrestre. Quando eles adentram na nossa atmosfera terrestre, eles passam a ser chamados de meteoros, tá? Então, meteoroides são fragmentos rochosos que ainda estão orbitando fora da nossa atmosfera. Quando
eles começam a cair na atmosfera terrestre, eles passam a ser chamados de meteoros. São as famosas estrelas cadentes. A gente sabe que não é estrela, porque a estrela tem luz própria, o meteoro não. É só um pedaço de rocha, um fragmento de rocha, que quando cai na nossa atmosfera, tem uma reação química, tá? Entre a nossa camada gasosa, e como eles vêm numa velocidade muito grande, eles vão se fragmentando, vão pegando fogo, tá? E os meteoritos, tá? Os meteoritos só surgem a partir de determinadas épocas do ano, tá? Só quando a Terra passa por uma região com poeira deixada por algum cometa. Ocorre um fenômeno conhecido como a chuva de meteoros, tá? Aí vocês têm uma foto, 12.20, uma imagem de uma chuva de meteoros na Califórnia. Os fragmentos maiores, que não são totalmente destruídos, caem na Terra. Esses corpos sólidos, então, que atingem a superfície, são chamados de meteoritos. Tá? Aqui, gente, no capítulo, não é um capítulo, né? No índice, no item 4, vida fora da Terra, o que está falando? Que justamente até hoje, né, atualmente, o nosso conhecimento, o que permite existir vida no planeta Terra é a temperatura agradável e a presença de água no estado líquido. Os outros planetas, a gente até viu que tem água no estado congelado, Marte já tem indícios de que tem água no subsolo, tá? Mas, para um planeta ser considerado habitável, ele tem que ter uma região que a gente chama de zona habitável, que é o quê? Ele tem que estar a uma distância razoável de uma estrela que permita a presença de atmosfera e de água líquida. Por quê? Você vê, por exemplo, os planetas que estão muito próximos do Sol, a temperatura é muito alta. Aí, se tivesse água, a água líquida derreteria, tá? E ele tem que ter uma atmosfera, uma camada de ar. Porém, a gente para pensar, o que é isso? Os cientistas, eles têm a visão evolucionista, né, da formação dos planetas, formação dos seres vivos, mas se você parar para pensar, e se existirem outros seres vivos, por exemplo, que não depende de gás oxigênio, da nossa atmosfera, por exemplo, pode depender de outro gás, tá? Ou que de repente não, a temperatura ideal para eles não seja a nossa temperatura de 28 graus, pode ser, sei lá, 50 graus negativos, ou consigo sobreviver a mais de 100 graus Celsius. Então a gente não sabe, tá? Justamente por isso que o ser humano visa estudar, pesquisar e buscar informações para ver o que? Se existe vida inteligente fora do planeta Terra e se nós futuramente poderíamos habitar outro planeta, né? Mas eu particularmente, daí você destrói o planeta Terra e vai invadir outro. Fora que daí só vai quem tem dinheiro. Por quê, gente? Tem muita coisa envolvida. Tá? Tem muita coisa envolvida. Por exemplo, as naves para poder viajar. A gente não tem tecnologia, por exemplo, a viajar a uma distância muito grande. Tá bom? Aqui fala de alguns exoplanetas. O que é exoplaneta? O planeta que foi descoberto fora do nosso sistema solar. Tem até um aqui, eu até esqueci o nome, Próxima B, se não me engano, tá? Ele poderia abrigar uma vida terrestre, vamos dizer assim. Porém, ele está em um outro sistema, não está no nosso sistema solar. Então, a gente não tem tecnologia hoje, conhecimento científico suficiente para desenvolver uma nave, um foguete espacial, por exemplo, que viaje na velocidade da luz, de ano-luz, tá? Para chegar numa região. Então, não tem como calcular. Não tem como calcular isso daí, tá? Tem Titã e Encélado, são duas luas, dois satélites do planeta Saturno, que possivelmente poderia abrigar na nossa vida terrestre. Mas como? É isso que eu tô falando. Como que a gente levaria meses, talvez anos para chegar até lá? Teria que, talvez teria que levar plantas e os animais para lá também, porque o ser humano sozinho também não sobrevive. A gente tem uma cadeia alimentar, uma sequência, precisa de planta para fazer fotossíntese, né? Aí como que a gente sobreviveria? Então, são mais de 200 bilhões de galáxias. Vocês acham realmente que a gente está sozinho nesse universo? Para que ia ter 200 bilhões de galáxias? Mas os seres humanos, né, os astrônomos, eles estão usando muito o radiotelescópio porque eles tentam mandar informações para outros planetas através de radiofrequência, né, das ondas de rádio, para ver se por acaso alguém, um ser vivo inteligente, algum ser vivo mais evoluído ou menos evoluído, sei lá, que a gente capte essas informações, essas ondas, essas frequências, né, de ondas de rádio, para poder a gente trocar informação, ver que tem vida em outros planetas. Eu acredito que tenha, porque senão eu acho que não ia ter tanta gente assim, tantos planetas, galáxias e isso e aquilo, tá? Seria egoísmo nosso pensar que não. Mas a esse ponto, se eles são mais evoluídos ou não,
né? Se de repente eles são feitos, são compostos de outras coisas, né? A composição deles é outra. Talvez eles vivam, sei lá, embaixo d'água ou não, talvez, sei lá, vão viajando e vão me imaginando aí. Talvez eles não dependam de oxigênio, dependam, por exemplo, de enxofre, de metano. Mas a gente não sabe, né? Por isso que os astrônomos tentam desvendar, descobrir e gastam bilhões e milhões de dólares, de euros para pesquisar fora do planeta. Tá? Pesquisar o nosso espaço. A gente conseguiu ir mais para fora do planeta, descobrir mais coisa fora da Terra do que dentro da Terra, tá? Nas altas profundidades da nossa crosta, do nosso solo terrestre. Aqui rapidinho, só para terminar, a história da astronomia. Na antiguidade, as pessoas, na antiguidade que eu digo, lá no século 4 antes de Cristo, as pessoas achavam que a Terra era o centro. Foi uma ideia proposta, elaborada por Aristóteles, tá? E alguns outros filósofos gregos, que eles achavam que a Terra era o centro do universo e todos os planetas, inclusive as estrelas, o Sol, giravam ao redor da Terra. Nós éramos o centro do sistema solar, tá? Essa teoria ficou conhecida como geocentrismo. Aí só no século XVI que Copérnico elaborou a ideia, né, a teoria do heliocentrismo. Qual que é o heliocentrismo? Que o Sol é o centro do nosso sistema solar e todos os outros planetas é que giram ao redor deles, tá bom? Beijos e bom ensino médio para vocês. Prazer conhecê-los.